Hoje nós vamos estudar João capítulo 17. Então vamos abrir a palavra de Deus nesse trecho e vamos ler e aí então estudaremos o que o Senhor tem a nos dizer. João capítulo 17. A chamada oração sacerdotal de Jesus. Assim diz o Senhor. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos mais uma vez. Pai, estamos diante da oração que o teu filho fez, logo antes dele dar a sua vida por nós.
E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos ilumine, nos abra os olhos do coração, a fim de que nós sejamos impactados na nossa vida, impactados na nossa fé, impactados na nossa piedade, por meio das palavras do nosso Salvador. Assim, ó Deus, dirige-nos e abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. A oração sacerdotal de Jesus. Nós começamos então subindo essas escadas e chegando no cenáculo, chegando naquele espaço onde já havia preparada uma mesa e onde Jesus se assenta com os seus 12 apóstolos. E ali naquele lugar, Jesus Cristo primeiro lava os pés dos discípulos, ele anuncia que um deles vai traí-lo, anuncia que Pedro vai negá-lo, e todo esse movimento faz com que o coração dos discípulos fique atribulado, fique amargurado, fique entristecido. Então Jesus prega um sermão consolando o coração dos discípulos. Jesus lhes diz que eles não ficassem com o coração turbado, ou perturbado, ou angustiado. E aí Jesus faz várias promessas para eles. No meio desse discurso, Jesus fala sobre ele como a videira e nós como os ramos que estamos ligados a essa videira maravilhosa. Vimos que parte importante desse discurso foi aquilo que Jesus falou sobre o ministério do Espírito. Como que o Espírito seria aquele consolador, aquele advogado, aquele conselheiro, aquele exortador que estaria dentro dos discípulos para acompanhá-los em todos os momentos da vida e para cuidar deles e para dirigi-los e para usá-los da maneira que o Espírito Santo assim quisesse fazer. Depois nós vimos, ou hoje nós veremos a oração sacerdotal. Então Jesus conta todo esse discurso, ele prega seu último sermão para os seus discípulos, e logo antes então do capítulo 18, onde Jesus já vai ser preso e todos os eventos da sua morte acontecem, Jesus então faz essa oração. E nessa oração nós temos o privilégio de dar uma espiada no tipo de comunhão que existia e que existe entre o Pai e o Filho. O que nós temos diante de nós no capítulo 17 é uma oração sincera de Jesus, uma conversa sincera de Jesus com o seu Pai. Era muito comum Jesus orar, nós encontramos isso várias vezes nos evangelhos, Jesus se retirando e indo orar. Mas não é tão comum que os evangelhos mostrem para nós uma oração de Jesus. Não é tão comum que nós tenhamos as palavras de uma oração de Jesus registradas para nós, mas João nos dá esse presente. Nós temos as próprias palavras, o que Jesus disse ao Pai. Como é que Jesus orava? É isso que nós temos diante de nós nesse texto. E esse texto é claramente dividido em 3 partes. Jesus ora por si mesmo, versículos 1 a 5. Jesus ora pelos seus discípulos contemporâneos, pelos discípulos daquela época, e finalmente Jesus ora pelos discípulos do futuro. Então essas são as 3 partes dessa oração sacerdotal de Jesus. Oração que nós chamamos de oração sacerdotal, porque ela é a oração que antecede a morte dele, antecede a entrega dele para se sacrificar, antecede o sacrifício dele por nós, e ele ora exatamente por nós. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos daquela época, ele ora pelos discípulos do futuro. E nós veremos cada uma dessas partes. Primeiro, a oração de Jesus por si mesmo. Jesus, então, diz assim, o texto é introduzido, não é? Tendo falado essas coisas, aquilo que nós lemos dos capítulos 14 e 15, nos capítulos 14, 15 e 16, assim que ele terminou o seu discurso, terminou o seu sermão, terminou de falar aquelas palavras de consolo e de ânimo aos seus discípulos, ele então levanta os olhos para o céu e ele então ora e ele diz: Pai, é chegada a hora. Nós já falamos a respeito disso.
como o Evangelho de João várias vezes disse, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Finalmente, no capítulo 13 nós já vimos, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. E agora, à medida que a hora está cada vez mais iminente, à medida que a hora está cada vez mais próxima, Jesus agora fala com o próprio Pai. Pai, chegou a hora. Agora é o momento. E o pedido que Jesus faz ao seu Pai, e notem, uma marca dessa oração é que ela não tem tantos pedidos. É muito interessante isso. A oração sacerdotal, ela tem vários argumentos e poucos pedidos. Um dos pedidos é esse aí. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho. Glorifica a teu filho. O que eu quero agora, Pai, é que o Senhor me glorifique. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Não é lindo isso? Jesus não queria glória para si, apenas para reter aquela glória para si, mas ele pede ao Pai, Pai, me glorifica nesse momento, para que eu possa glorificá-lo mais ainda, para que eu possa trazer mais glória para o Senhor. E aí então vem uma medida. Glorifica-me com qual medida? Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. É interessante, porque Jesus pede que ele seja glorificado nessa medida. Qual medida? A medida da autoridade que o Pai lhe deu. A autoridade que o Pai lhe deu para restaurar toda a carne. A autoridade que o Pai lhe deu para dar vida a toda a carne, dar vida a todos, não a toda a carne, a um grupo específico. A um grupo específico. Qual é o grupo específico? Qual que é? Está no texto. Os que lhe deste. Ou seja, houve um número específico de pessoas que o Pai deu ao Filho. O Pai, de alguma forma, elegeu essas pessoas, escolheu essas pessoas, e o Pai pegou esse número específico e finito de pessoas, e o Pai concedeu essas pessoas ao Filho. E isso é tão grande, essa autoridade que Jesus deu, que o Pai deu a Jesus para conferir vida eterna para esse grupo específico, é uma autoridade tão grande, é uma autoridade tão estabelecida, que Cristo usa essa medida para dizer, é nessa medida que eu quero ser glorificado, Pai. Com a mesma autoridade que o Senhor me deu, para dar vida eterna aos que o Senhor deu para mim, é com essa medida que eu quero receber glória. E aí o texto tem uma das únicas definições da Bíblia de vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É interessante isso, porque vida eterna, que é um assunto fundamental em João, vida eterna é conhecer a Deus. Aliás, talvez esse é um dos motivos pelos quais a vida eterna será eterna. Porque todos os dias nós teremos um pouco mais para conhecer de Deus. E nós seremos todos teólogos, conhecendo cada vez mais de Deus, conhecendo novos aspectos, novas profundidades dos atributos de Deus, novos detalhes das belezas de Deus. E passaremos a eternidade nos aprofundando no conhecimento de Deus. E faremos isso todos os dias de toda a eternidade. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós passaremos a vida eterna, conhecendo o Pai e conhecendo o Filho. Jesus conclui então essa oração por si mesmo. Qual foi o pedido da oração? Só teve um pedido até agora. Glorifica-me, glorifica-me. E agora Jesus completa a ideia. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, ele volta para o pedido. Glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo. E ele explica um pouquinho mais claramente para nós. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, não é impressionante a gente poder ver, dar uma espiada nessa conversa do filho com o pai? Pai, eu tinha glória com o Senhor desde antes da criação do mundo. Obrigado, meu irmão. Eu gozava de glória contigo desde antes da criação. Antes do haja luz, eu tinha glória com o Senhor. E agora que eu já consumei a obra, agora que eu completei a obra que o Senhor me confiou para fazer, agora que eu já passei pelo meu estado de humilhação, agora que eu já me humilhei, agora que eu já estou no processo de me entregar, estou no processo da morte de cruz, agora que toda a minha obra está caminhando para a sua conclusão aqui nessa terra, agora, Pai, me glorifica. Com a mesma glória que eu já tinha. Traga de novo para mim, restaura a minha glória como eu já tinha. Esse é o pedido que Jesus faz por si mesmo. Ele pede por glória. Glória divina. A glória que ele já usufruía como Deus e glória que ele voluntariamente, por um tempo, abriu mão. Sem deixar de ser Deus. Mas ele abriu mão de usar essa glória. Ele abriu mão de usufruir essa glória divina por um tempo, no seu estado de humilhação aqui na terra. E agora ele pede, Pai, me restaura essa glória. Me devolve essa glória novamente. Essa é a oração que Jesus faz por si mesmo. Um pedido só, glorifica teu filho. Qual o objetivo? Para que o filho glorifique a ti. Medida. Assim como me deste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna àqueles que lhe deste. Aí tem um parênteses, que é a definição de vida eterna, que não tem a ver com o conteúdo do que ele estava falando necessariamente. Um argumento, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu trouxe glória ao Senhor aqui na terra. E então, repetição e detalhamento do pedido. Glorifica-me contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Alguns destaques desse primeiro trecho. Irmãos, fica claro, e essa é uma das verdades da Bíblia e do Evangelho de João de maneira particular. O caminho da glória, irmãos, passa pela cruz. Sempre, sempre. O caminho da glória passa pela cruz. Então, Jesus Cristo está pedindo que ele seja glorificado, que ele seja exaltado novamente, a glória que ele tinha antes de que houvesse mundo, que ele tinha junto com o Pai, mas o caminho para que ele receba essa glória novamente, e agora pela primeira vez como homem, não, entre aspas, só como Deus, mas agora como um ser humano, como nosso representante, porque vejam, essa é a grande diferença. O Filho agora, Jesus Cristo agora, é um ser humano que está pedindo para ser glorificado com glória divina. 100% Deus, 100% homem. E agora este homem, este nosso representante, está pedindo que seja glorificado com a glória que ele já tinha antes de que houvesse mundo. Mas o caminho da glória passa pela cruz. O Filho tem autoridade para dar vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. A vida eterna é conhecer a Deus. E Jesus Cristo é esse Deus todo-poderoso, cheio de glória. Deus eterno, ele antes da criação, ele já existia, ele já gozava de glória com o Pai, ele já compartilhava das coisas com o Pai, e ele pede agora que ele seja restaurado a essa posição. Próximo trecho da oração, João 17, 6 a 19. Jesus ora pelos seus discípulos contemporâneos, ok? Pelos seus discípulos daquela época, pelos 11 e os outros seguidores de Jesus naquela época. Então, essa segunda parte da oração começa assim: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O Senhor me deu alguns homens. E eu trabalhei de tal maneira que eu manifestei, eu evidenciei, eu mostrei para eles o teu nome. Eles já eram teus.
E foi o Senhor quem os confiou a mim, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Basicamente, o que Jesus fez aqui? Esse trecho, ele faz o quê? O que é esse trecho aí? É uma conversa, certamente, de maneira mais específica. Um relatório, interessante, relatório de quê? Da obra que ele fez? Num certo sentido é verdade, Mas essa obra tem a ver com o que exatamente? Eu não ouvi, alguém falou alguma? Então, percebam que aqui não tem nenhum pedido. Nesse trecho aqui não tem nenhum pedido. O que tem é uma descrição. E é uma descrição do quê? Dos discípulos, do discipulado que ele fez e dos resultados do discipulado dele. E é interessante, porque eu não sei se a gente olhando para o relato dos evangelhos e olhando para os discípulos, o jeito que a gente vê as ações dos discípulos, eu não sei se a gente diria isso a respeito deles. Percebam que o olhar de Jesus em relação aos seus discípulos é extremamente positivo. Extremamente positivo. Ele está falando isso e daqui a pouco um desses caras vai negá-lo. Mas Jesus Cristo é bondoso. Jesus Cristo conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, e ele sabe que a despeito da nossa fraqueza, existe fé verdadeira em nós. Então, quando ele descreve os discípulos, parece que os discípulos são pessoas assim, grandes homens de fé. E a gente sabe que não, que eles eram homens falhos, que eles eram homens com as suas dificuldades, mas ainda assim Jesus reconhece. Olha só o que ele reconhece a respeito deles. Primeiro, eles têm guardado a tua palavra. Senhor, eles têm guardado a tua palavra. É claro que tudo começa pela obra do próprio Filho que manifestou o nome de Yahvé, manifestou o nome do Pai a eles. E como resultado, eles têm guardado a tua palavra. Eles reconhecem que tudo que o Senhor me deu provém de ti. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Terceiro, eles receberam as palavras, de novo, eles têm guardado as palavras, eles receberam a palavra, eles conheceram que saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. É lindo isso. Jesus Cristo, irmãos, ele reconhece a nossa fé. Ele reconhece nossa caminhada cristã. Ainda que nós não sejamos perfeitos, e nós não somos, e Deus o sabe. Ainda que nós tenhamos as nossas fraquezas, e nós as temos, Deus o sabe. Mas Jesus Cristo reconhece aquilo que a gente já caminhou. Jesus Cristo reconhece a obra que Ele mesmo já fez no nosso coração. E é lindo isso. É lindo que o Senhor reconheça e fale com o Pai a respeito daquilo que nós já temos, aquilo que Ele mesmo já produziu dentro de nós. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Perceba, até agora nenhum pedido. Ok? Ele falou, eu peço por eles, mas não falou o que ele pede por eles. Ele só diz que pede por eles, mas ainda não fez o pedido. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. O que são essas coisas aqui? O que são as coisas? No contexto. Parece que são os discípulos. Nesse contexto aí, é por eles que eu rogo. Lá atrás ele tinha dito, os homens que me deste do mundo, eles eram teus, tu nos confiaste, o Senhor os confiou a mim, eles estão
sob a minha responsabilidade, e então agora é por eles que eu rogo, aqueles que me deste, porque são teus. E aqui parece que Jesus está dizendo, olha, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E esses homens, essas pessoas que o Senhor me deu, eles estão nessa categoria. Eles são essas pessoas que pertencem tanto ao Senhor quanto pertencem a mim. Eles são teus, o Senhor nos deu. E eles são meus, porque o Senhor os confiou a mim. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. E neles eu sou glorificado. Irmãos, isso daqui é grandioso. Qual foi o pedido de Jesus por si mesmo? Glorifica-me, ó Pai. Glorifica-me, ó Pai. Qual é uma das maneiras que o Senhor Jesus Cristo é glorificado? Em nós. Em você. Através dos discípulos. É claro que o glorifica-me tem a ver com algo ainda mais amplo, que era para ele ter a glória que ele já tinha antes da criação do mundo, lá com o Pai. Mas parte da glória de Cristo acontece em nós. Através de nós. Neles eu sou glorificado. Agora, parou. Eu não sei, de repente esse negocinho aqui para. Pode passar para mim, por favor? Já não estou no mundo. É interessante porque Jesus algumas vezes fala na oração como se ele já tivesse morrido. Como se ele já tivesse saído do mundo. Ainda não é o caso, ele ainda está no mundo. Mas ele já fala, como está muito iminente a sua morte, então ele já fala como se ele tivesse saído do mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, agora veio o pedido. Até agora não tinha tido pedido, agora veio o pedido. Guarda-os em teu nome que me deste. Esse é o pedido. Senhor, preserva-os. Eles são teus, o Senhor nos confiou, e agora eu te peço, guarda-os. Eu já não vou mais estar no mundo. O pedido é basicamente, e é lindo, irmãos, é muito carinho da parte do Senhor Jesus. Eu não estou mais com eles. Quando eu estava com eles, eu os guardava, mas eu estou indo embora. Então agora eu preciso que o Senhor guarde esse pessoal aqui. De novo, é claro que o pai já ia fazer isso de qualquer jeito. Esse grupo é um grupo que o pai confiou ao filho. Mas é linda a oração. Jesus ora ainda assim. Senhor, guarda esse grupo. Esse é um grupo especial. E eu peço que o Senhor os preserve. Só que essa preservação tem um objetivo. Com qual objetivo? Que ele quer que eles sejam guardados. Para que eles sejam um. Em qual medida? Assim como nós. Como é que o pai e o filho são um? Qual é o nível de unidade entre o pai e o filho? É o nível daquela coisa que a gente não entende chamada trindade, não é? Que é três e é um ao mesmo tempo. Que é plural e singular ao mesmo tempo. É uma unidade tão perfeita que, embora sejam três pessoas distintas, é um só ser. Jesus pede, Senhor, que eles sejam um, como nós o somos. Guarda-os para que isso aconteça. Preserva-os para que isso aconteça. Atua de tal maneira que essa unidade deles seja garantida. Jesus continua. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aquela ideia, não é? Porque aqui é a fundamentação do pedido. Por que ele está pedindo para que o Pai os guarde? Porque ele não vai mais estar em cena. Enquanto eu estava com eles, eu mesmo fazia esse trabalho de guardá-los. Eu estava junto com eles, eu podia guardá-los, mas agora eu estou indo embora. Então agora o Senhor mesmo precisa fazer isso. Mas agora eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si
mesmos. É interessante, porque esse pedido, então, de que eles sejam guardados, que eles tenham unidade, que eles sejam guardados em unidade, tem um objetivo aqui ao final, para que eles tenham alegria, para que eles tenham um gozo completo em si mesmos. Guarda-os, Pai, guarda-os. E implanta dentro deles uma alegria impressionante, uma alegria indescritível, que eles sejam cheios desse gozo, essa minha alegria, esse meu gozo, que ele seja completo neles. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mesmo pedido que ele fez agora há pouco. Guarda-os, guarda-os, guarda-os do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Aqui vem um outro pedido e um pedido diferente. Santifica-os na verdade. Separa-os por meio da tua palavra. Faça que eles tenham um caráter distinto, valores distintos, motivações distintas, que eles pensem nas coisas lá do alto, que eles vivam não como pessoas deste mundo, mas como pessoas que são separadas, como pessoas que foram destacadas do geral, destacadas da maioria, e que eles sejam diferenciados. Santifica-os. Coloca sobre eles santidade. E faça isso por meio da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Medida, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aliás, esse não é medida do 17, esse daqui começa uma nova sessão. O que tem a ver? Esse 18 aí está falando sobre o quê? Missão, perfeito, essa é a palavrinha que eu estava esperando. Missão, essa ideia de envio, é exatamente a palavra, se fosse latim seria missio, seria nós estamos sendo missionados. O mesmo Jesus Cristo que foi missionado pelo Pai, ele foi enviado pelo Pai para este mundo, ele agora nos envia. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui o argumento foi bem maior, não é? Esse pedido de Jesus pelos seus seguidores foi bem maior do que o pedido dele por si mesmo. Tem vários argumentos 1 a 10, e aí então vem o pedido. Guarda-os em teu nome para que sejam um. Aí mais alguns argumentos, 11, 12, 13, 14, e o outro pedido, santifica-os na verdade. 2 pedidos só. Guarda-os, e guarda-os para que eles consigam ser um, e santifica-os na verdade, na tua palavra. Esse é o pedido de Jesus. Pelos 11, ok? Por aqueles que eram os seus, não só os 11, mas os seus discípulos daquela época, esse é o pedido que ele faz por eles. Alguns destaques aí. Jesus reconhece aquilo que seus discípulos haviam aprendido e crescido. Nós, às vezes, não vemos essas coisas, nem em nós mesmos e nem uns nos outros. Às vezes nós desanimamos com a nossa vida cristã, desanimamos achando que a gente não está progredindo. Jesus vê, irmãos. Jesus vê o nosso progresso e ele reconhece. Até porque é obra dele, não é? É obra dele. Então ele sabe o que ele mesmo já fez no nosso coração e ele até usa isso como motivo das conversas dele com o Pai. Jesus é glorificado nos seus discípulos. Ele pede que eles sejam guardados para que fossem um. Ele pede que Deus implante neles um gozo completo, uma alegria completa. Pede que Deus não os tire do mundo. Eles precisam continuar no mundo. Afinal, o mundo precisa ser impactado com a verdade do Evangelho. Então, Jesus diz, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livra-os do mal. Preserva-os do mal, guarda-os do mal, santifica-os na verdade, e eu os envio como o Senhor
me enviou. Última parte da oração sacerdotal de Jesus. Jesus ora pelos cristãos do futuro. É aqui que é interessante, não é? Porque Jesus ora por nós, aqueles que haveriam de crer no futuro. Ele começa esse novo trecho da oração dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra deles. E qual é o pedido? Unidade. Unidade. Eu rogo pelos crentes do futuro, para que eles tenham unidade, a fim de que todos sejam um. Em qual medida? E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. O chamado de Jesus para nós, o pedido que Jesus fez ao Pai, é num certo sentido que nós passemos a fazer parte dessa unidade gloriosa que existe na Trindade. Não é a nossa divinização, ok? Nunca isso seria uma heresia terrível. Mas é um chamado para que a gente goze unidade com o Pai e com o Filho, de tal maneira que nós sejamos profundamente impactados por eles e tenhamos os mesmos valores e tenhamos o mesmo amor. Não só em relação ao Pai e ao Filho e ao Espírito, mas também tenhamos esse relacionamento entre nós, como povo de Deus. O pedido é que eles sejam um. Que eles sejam um. Assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam em nós. Mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que o mundo creia. Ou seja, a nossa unidade, nosso amor cristão, nossa disposição de realmente amarmos uns aos outros e sairmos perdendo uns pelos outros e nos servirmos uns aos outros e nos sacrificarmos uns pelos outros, a nossa disposição de realmente viver em unidade, ela tem um objetivo: transformar o mundo, impactar o mundo, fazer com que outras pessoas conheçam a respeito de Deus, conheçam o Senhor Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso vai ser repetido várias vezes nesse trecho. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. A gente passa por coisas como essa na Bíblia sem prestar muita atenção. O que Jesus acabou de falar aqui? O que significa isso daqui? Qual é a glória que o Pai deu para o Filho? O que Jesus está dizendo é que essa glória que ele recebeu do Pai, ele tem transmitido para os seus discípulos. Isso é glorioso, irmãos. Isso é grandioso. O objetivo de Deus, quando a gente fala de nós sermos glorificados, né, de nós irmos à glória final, de nós vivermos para sempre com o nosso Senhor, às vezes fica muito na nossa cabeça a gente ir para um lugar. Mas mais do que um lugar, o que a Bíblia está falando quando fala da gente ser glorificado, a Bíblia está falando da gente ter uma intimidade tão grande com Deus, tão enorme, que a gente vai, de alguma forma, provar da glória dele. E esse processo já começa aqui nessa vida. Porque Cristo já começa a transmitir parte dessa glória para nós, aqui e agora. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Com qual objetivo? Para que eles sejam um. Para que eles sejam um, em que medida? Como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam tornados perfeitos na unidade. Com qual objetivo? Para que o mundo conheça que tu me enviaste
e para que o mundo conheça que o Senhor os amou, que tu os amaste, como também amaste a mim. Você é amado pelo Senhor Deus do universo, com o mesmo tipo de amor que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores tem por Jesus Cristo. O Senhor os tem amado como amaste a mim. Irmãos, a nossa fé é gloriosa. As bênçãos que Deus tem reservadas para nós são coisas absolutamente maravilhosas e fenomenais. Essa é a oração do nosso Salvador. Eu já lhes tenho transmitido a glória, para que eles sejam um. E eles serão aperfeiçoados nessa unidade, e assim o mundo vai conhecer, assim o mundo vai saber. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É interessante que esse versículo, num certo sentido, ele não está continuando o pensamento anterior, ok? Porque até aqui Jesus Cristo estava falando a respeito da ação dos discípulos aqui na terra, de como eles deveriam ter unidade aqui nessa terra, de maneira que eles impactassem o mundo com o conhecimento de Deus através da unidade deles. Mas aqui Jesus fala a respeito de um outro assunto, uma outra vontade que ele tem. Pai, o que eu realmente quero eu quero estar junto com eles. Eu quero estar com eles para sempre. Porque eu quero que eles vejam a minha glória. Eu quero que eles contemplem. Percebam que, aliás, a gente está voltando, num certo sentido, lá no começo da oração, não é? No pedido, glorifica-me com a glória que eu tive junto contigo antes que houvesse mundo, e traga esses meus discípulos junto comigo, para que eles vejam essa minha glória. Para que eles contemplem essa minha glória, a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. A maior bênção que Deus tem para nos dar é exibir-se para nós. Essa é a melhor coisa que Deus pode fazer por nós. É exibir-se para nós. É se mostrar para nós. Isso é errado para nós, ok? Nós não temos esse direito de ficarmos nos exibindo. Mas Deus tem. Porque essa é a melhor coisa que Ele pode fazer pelo mundo. É mostrar para o mundo a sua glória. Isso é parte do que Cristo quer. Cristo quer que nós possamos estar junto com Ele, para que possamos contemplar a glória dEle. Então a oração termina. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. E a oração termina com união com Cristo, e eu neles esteja. Então, o mundo, as pessoas em geral, esse mundo que foi criado por Deus, mas que não reconheceu o próprio Deus, o mundo não te conhece. Eu, porém, te conheço. E esses também passaram a te conhecer. Eles compreenderam que o Senhor me enviou. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e farei mais disso ainda. E tudo isso com qual objetivo? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Você se sente amado pelo Senhor Deus desse nível? O amor que o Pai tem pelo Filho. Você entrou nessa esfera de amor, nessa dimensão de amor. É nessa realidade amorosa que existe entre as pessoas da Trindade e que você teve o privilégio de receber um convite especial para fazer parte. É nessa realidade de amor que você vive. Jesus Cristo ora para que isso seja realidade, para que a gente conheça tanto o Senhor Deus, para que a gente se aprofunde tanto na visio Dei, no conhecimento de Deus, na contemplação de Deus, que nós sejamos tomados por esse amor de Deus. Que nós sejamos dominados por esse amor do Senhor, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
Essa última parte, então, da oração, teve um pedido: rogo por aqueles que vierem a crer em mim, para que sejam um. Propósito: para que o mundo creia que me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Propósito: para que o mundo conheça que me enviaste. Pedido: a minha vontade é que eles estejam onde eu estou. Propósito: para que vejam a minha glória. Razão: pois me amaste antes da fundação do mundo. Argumento 1, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, eles compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda os farei conhecer o teu nome ainda mais, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Alguns destaques: Jesus ora pela unidade dos cristãos do futuro. Esse foi o grande pedido da oração de Jesus, que eles sejam um. Que esses meus discípulos aprendam a viver em profunda unidade. Eu já lhes tenho transmitido a sua glória. O objetivo da unidade é missiológico, para que o mundo conheça, e isso repetido algumas vezes. Eu quero que eles estejam comigo e vejam a minha glória, e eu lhes darei a conhecer o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Conclusão: a partir dessa oração, irmãos, a partir dessa oração, eu tentei aí propor uma definição de povo de Deus, uma definição de igreja. Cristo deu a sua vida para criar uma comunidade de pessoas escolhidas por Deus, dadas ao Filho pelo Pai, amadas pelo Filho, conhecedoras de Deus e que vivem em amor e unidade, espalhando o conhecimento de Deus no mundo, tudo para a glória de Deus. Todas essas coisas estão dentro dessa oração. Cristo deu a sua vida para criar uma comunidade de pessoas escolhidas por Deus, dadas ao Filho pelo Pai, amadas pelo Filho, conhecedoras de Deus e que vivem em amor e unidade, espalhando o conhecimento de Deus no mundo, tudo para a glória de Deus. Você é amado. Você é escandalosamente, profundamente amado pelo Senhor. E esse Senhor que te ama e que deu a vida por você, quer que você viva em unidade, quer que você ame, quer que você impacte o mundo com o seu amor pelos seus irmãos em Cristo. Ele quer que você o conheça cada vez mais, que você usufrua e conheça a glória dele cada vez mais, até o dia em que você vai ver com os próprios olhos. E essa é a vontade de Cristo. Eu quero que eles vejam a minha glória. Eu quero que eles estejam onde eu estou e que eles vejam a minha glória. E a gente vai chegar lá. Um dia nós faremos exatamente isso. Nós contemplaremos a glória do Filho. E como vai ser bom, irmãos. Essa vai ser a nossa alegria completa. Eu quero terminar hoje de maneira diferente. Eu quero terminar chamando vocês para declararem a sua fé. Então nós vamos recitar o credo niceno-constantinopolitano. É um dos credos importantes da história da igreja, lá do século IV, 381, se não me engano. Credo niceno 325, e aí em Constantinopla ele teve algumas mudanças, e esse tem sido um dos credos ecumênicos, um dos credos que a igreja tem professado ao longo dos séculos para falarem a respeito da sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós falamos a respeito das três pessoas aqui nesses dias. Nós falamos a respeito do Pai, nós falamos bastante a respeito do Filho, falamos a respeito do Espírito, E hoje, então, nós vamos declarar o nosso amor e a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Declaremos nossa fé. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem,
e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Pai querido, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós ansiamos, Pai, por sermos mais parecidos com o Senhor. Ansiamos para que o Teu Espírito seja cada vez mais ativo em nós e nos domine cada vez mais e nos dirija cada vez mais, para que os nossos valores, as nossas motivações, os nossos pensamentos, aquilo que nós pretendemos para o futuro, queremos que todas essas coisas sejam dirigidas pelo Teu Espírito, ó Pai. Queremos estar cada vez mais em Cristo. Queremos que Ele esteja cada vez mais em nós, de maneira que não sejamos mais nós quem vive, mas Cristo vive em nós. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, que estejamos cada vez mais dispostos a nos negarmos, a nos sacrificarmos, que estejamos cada vez mais dispostos, Pai, a fazermos a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque o Teu Filho compartilhou conosco o amor que o Senhor tem por Ele, e o Senhor compartilha, e o Senhor nos ama com o mesmo tipo de amor. O Senhor compartilhou conosco a unidade que o Senhor tem com o Filho. Ajuda-nos a vivermos e usufruirmos e valorizarmos essa unidade. Pai, nós Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos fez povo Teu, e o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor nos deu como um grupo específico confiado pelo Senhor ao Teu Filho, e o Teu Filho morreu por nós, por este grupo, e nós, ó Pai, lavados pelo sangue do Cordeiro, com um caráter transformado, agora nós crescemos de glória em glória para termos vidas que sejam cada vez mais agradáveis ao Senhor. Assim, ó Deus, que isso seja realidade em nós. Que essas coisas não sejam teorias, não sejam apenas doutrinas, não sejam apenas coisas que nós falamos, mas que não têm impacto real na nossa vida. Muito pelo contrário, ó Pai, que nós sejamos profundamente transformados pela Tua palavra. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. E guarda-nos no Teu nome, a fim de que sejamos um. Realiza a Tua obra no nosso meio, para que o mundo conheça o Teu Filho. Faz a Tua obra, Pai, e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.